Amém. Então vamos lá. É um assunto também polêmico, né? Nós temos um cuidado muito especial para falar sobre finanças, porque eu definitivamente não quero que vocês acreditem que a gente é como muitas, eu nem diria igrejas, mas placas de igreja, que usam ali até mesmo da questão da divindade, no nome de Deus, para usurpar isso, dos fiéis, e a gente tem um cuidado muito especial com isso. Sempre tentamos ser o mais transparente possível em relação a esse assunto, O nosso maior objetivo, hoje, e talvez em outros momentos a gente vá tratar desse assunto também, é tentar esclarecer de uma forma prática, Eu vou até passar algumas maneiras práticas aqui, para a gente lidar com o dinheiro. A gente não pode achar que a Bíblia não tem nada a ver com dinheiro, que a Bíblia não tem nada a ver com finanças. É um equívoco dos maiores que a gente possa ter. Vocês vão descobrir que a Bíblia fala muito mais sobre finanças do que vocês imaginam, Então, é um tema polêmico. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Se tiver como anotar, alguns tópicos, algumas coisas que realmente vão ajudar vocês, que vocês anotem. Se a gente conseguir gravar, vai disponibilizar lá para vocês, novamente ter a oportunidade de tirar dúvidas. Então, o nosso maior objetivo hoje é de certa forma, desmistificar, Tem muitos misticismos em relação à finança? Tem, queridos. Eu vejo nas redes sociais. Você também vê se você tem redes sociais. Se você compartilhar essa postagem, hoje você vai tropeçar num maço de dinheiro, Você espera que a tua provisão chegue dessa maneira? Eu não espero. Hoje você vai receber uma boa notícia. Eu espero receber boas notícias, mas não por causa que estou fazendo algo místico, Inclusive em relação ao dízimo e as ofertas também há misticismo. As pessoas têm uma tendência muito grande em criar teorias, e espiritualizar algumas coisas que não são espirituais, na verdade são místicas, Então a gente não quer aqui dar uma fórmula mágica para vocês prosperarem também. Não existe nenhuma fórmula mágica para ter sucesso, para a gente realmente alcançar os nossos objetivos financeiros. Amém, queridos? E eu vou passar agora para vocês alguns dados. Assim, esses dados eles não são muito atuais, porque esses dados aqui foram pegos inclusive antes da pandemia. E o que eu acredito? Acredito que esses dados que já eram ruins em relação às finanças do povo brasileiro, A gente vai falar sobre as finanças do cristão, das pessoas que congregam em uma igreja, elas já não eram boas antes da pandemia. Eu acredito que pelo menos esses dados aqui valem pelo menos aí pelos 10 anos anteriores. Talvez se a gente atualizasse, esses dados seriam piores do que eu vou passar para você. E você vai ver que, por exemplo, 1,5 milhões de clientes de banco já tinham dívidas acima de R$5.000. Isso, pelo menos antes da pandemia. Hoje, eu acredito, especialmente diante da realidade financeira, dos custos de vida que nós estamos vivendo, que esse número é bem maior. 1,5 milhões de clientes de banco tinham dívidas maiores do que R$5.000 dentro dessas instituições financeiras. 80 milhões de clientes com pequenas dívidas com uso rotativo do cartão de crédito. Isso já crescia 30% a cada ano. Imagine agora, Dívida com cartão de crédito. Vocês acreditam nisso? É por isso que eu demorei 37 anos para mim ter um cartão de crédito. O ano passado que eu fui ter um cartão de crédito, porque eu sei o quão tentador é ter um crédito na mão, aonde você for, você pode gastar, E a pior parte não é ter o crédito. Ter o crédito é uma boa, é uma boa possibilidade, é uma boa solução. O pior é não dar conta de administrar esse crédito, é gastar e não ter condições de pagar. E eu aconselho você a não confiar tanto em você, E é por isso que eu não confio tanto em mim também. E demorei todo esse tempo para mim ter um cartão de crédito, e não faço muita questão de ter muitos limites nesse cartão, porque eu sei o quanto eu ganho e eu preciso saber também o quanto eu devo gastar. Mas esses dados, como eu falei para vocês, já
bem defasados. Dizem que 30% das pessoas, 80 milhões de clientes de bancos, eles já têm pequenas dívidas usando o limite, quer dizer, pagando cartão de crédito com limite de cartão de crédito. E aonde que vai parar essa situação, né? Então, já fica a dica aqui, né, no início da nossa conversa, para tomar um cuidado muito especial em relação aos cartões de crédito, né? Cada consumidor, cada pessoa já que administra as suas finanças, tem em média 3 financiamentos: carro, casa, e a grande maioria já tem algum tipo de empréstimo, né? Esses empréstimos podem ser até mesmo o limite. Ele acabou, né, ficando numa saia justa e recorreu ao limite do banco, da conta, né, do cartão. Então, a maioria das pessoas no Brasil já tem pelo menos 3 tipos de financiamento: casa, carro e, né, algum outro tipo de empréstimo. 51% da população está com alto nível de endividamento, mais da metade alto. Isso é grave, né, queridos? 85% das famílias gastam mais do que ganham. Veja só. E o que mais? Né, se a gente tentar fazer aí uma conta entre esses dados, a gente vai ver que somente 4, mas ela está deixando rastros, ela está deixando sequelas, né? Não é sequelas apenas na questão de saúde, mas na questão, né, das finanças das pessoas. Agora eu queria que vocês vissem esses outros dados que eu vou passar para vocês aqui. 78% das famílias não têm conta corrente em conjunto, casais. Quase 80% dos casais brasileiros, eles não têm conta conjunta. E o que tem a ver, pastor? Tem que ter obrigatoriamente uma conta conjunta com o marido, com a esposa? Não tem. Mas a gente já vai ver alguns outros dados que vão justificar a preocupação em relação a esse dado que eu passei para vocês. 74% dos casais já mentiram ou esconderam do seu cônjuge alguma despesa. Aí a gente começa a entender por que a vida financeira do brasileiro não dá certo, né? Especialmente quando, né, a gente está falando de brasileiros cristãos, né? Por que mentir? Por que mentir sobre as nossas finanças, especialmente para o marido ou para a esposa? 41% dessas pessoas admitem que mentiram sobre gastos porque não queriam ser repreendidos. Quer dizer, no fundo, já sabiam que não iam ser, né, que não ia ser aceita aquela despesa, que não ia ser, né, justificada aquela despesa, e acharam que seria uma saída mentir a respeito do que gastou, né? Isso é mais preocupante ainda, né? Mais um dado aqui que às vezes as pessoas acreditam, literalmente acreditam que a mentira é uma saída, não só para as finanças, mas para outras áreas também. 27% dos casais brasileiros não sabem quanto ganha o cônjuge. Particularmente eu acho que esse dado aqui está bem furado, deve ser muito maior a proporção. As pessoas não têm a tendência de ser transparentes, né? Nem mesmo dentro do casamento. Então, né, 27% dos casais brasileiros não sabem quanto ganha o marido, a esposa não sabe quanto ganha o marido, e o marido não sabe quanto a esposa ganha. Isso é terrível, queridos. É terrível. Vai trazer uma consequência com certeza. 25% mentiu porque o dinheiro é meu e eu não devo satisfação a ninguém. Vocês concordam com isso? Dentro de uma casa, de um lar, entre um casal, né, entre 2 cônjuges, é justificável alguém dizer isso aqui é meu e você não pode se meter? Nós compartilhamos corpos, né? A Bíblia diz que o corpo da mulher pertence ao homem, que o corpo do homem pertence à mulher. Se a gente compartilha a alma, né, o corpo, como não compartilhar dados financeiros, né? Ser transparente nessa situação. 23% desconhecem a soma dos gastos das pessoas com quem dividem o mesmo teto. Nós precisamos ter noção quanto nós gastamos, quanto a nossa esposa gasta, quanto os nossos filhos gastam, porque no final das contas nós precisamos, né, pegar entradas e saídas, e esses 2 dados precisam ser, né, compatíveis, porque se está saindo mais do que está entrando, uma hora vai estourar essa bomba, né? Então nós precisamos fugir
desse contexto aqui, dessa estatística. 7,66%, 8% para nós arredondarmos aqui, disse que mentiu porque o meu companheiro ou a minha companheira também gasta, e então eu vou gastar mesmo. Eu vou gastar mesmo porque ele gasta, porque ela gasta, né? E a gente vai vendo o que aqui? Uma bola de neve, né? Uma bola de neve. Você vai vendo, né, que alguém, né, faz errado e justifica dessa maneira, outra pessoa faz errado e justifica dessa outra maneira, e isso vai acarretar problema para a família inteira, e nós precisamos ser muito transparente com Deus, ser muito transparente com a nossa família, né, ser transparente com a gente mesmo, porque queira vocês ou não, eu vou dizer uma coisa para vocês, tem gente que prefere não fazer contas, porque ele não quer acreditar no quanto ele ganha e no quanto ele gasta. Quer dizer, engana a si mesmo, né? Essa pessoa estabeleceu um padrão de vida que ela quer ter, e ela vai tentar manter esse padrão de vida a qualquer custo, mesmo que ela se endivide, que, né, depois ela entre numa depressão, que ela perca tudo que ela ganhou, mas ela não quer saber, ela vai tentar até mesmo enganar ela mesma, né? E eu queria fazer uma observação aqui, queridos. É bem importante isso. Como que vocês definiriam prosperidade? A maioria das pessoas está equivocada, né, quando o assunto é prosperidade. Muitas, ou a maioria das pessoas acha que prosperar é enriquecer. E prosperidade é algo muito mais simples do que isso. É muito mais fácil prosperar do que enriquecer. Prosperar é viver um acréscimo constante na nossa vida. Eu vou começar com um número bem fácil de entender. Se eu tenho R$1 nesse mês, e no mês que vem eu conseguir economizar 10 centavos, e eu vou passar a ter R$1,10, eu prosperei. Eu estou sendo bem simplista aqui, mas se você ganha R$1.000, e se no final de 2022 você tem lá na tua conta bancária de economia R$1.500, você já prosperou. Você prosperou bastante, inclusive, porque você conseguiu, né, economizar, acrescentar às tuas economias mais 50%. Então, o que é o plano de Deus para a vida do cristão? Nós, muitas vezes, por causa da nossa própria ganância, pensamos que a única coisa que nós devemos realmente, né, buscar é a riqueza. Eu, por opção, tomei a decisão de prosperar. E é o conselho que eu dou para as pessoas, especialmente para os cristãos, para não cair nas ciladas do inimigo. Porque quando nós não enxergamos, né, prosperidade dessa maneira, nós muitas vezes negociamos princípios para enriquecer, e muitas vezes isso acaba tendo um efeito reverso. Às vezes, por causa de ganância, a pessoa ela vive um péssimo nível de vida, sofre, e a tendência é sofrer cada vez mais e nunca alcançar os seus objetivos. Se vocês entenderem o que é prosperar e como Deus quer que vocês prosperem, vocês vão ter uma vida feliz, mesmo que vocês nunca enriqueçam. Quem aqui concorda que não é a quantidade de bens, e a Bíblia faz essa observação, que vai nos fazer feliz, mas como, né, nós temos uma vida com Deus. Há pessoas que têm tudo, que são ricas de tudo, que elas só têm dinheiro. Elas são pobres, tão pobres que elas só têm dinheiro. É uma maneira até estranha de falar, mas elas são tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Têm famílias destruídas, têm saúde destruída, não têm saúde emocional, vivem infeliz, estão com a conta recheada, mas não tem nada além disso, né? Isso é riqueza? Isso é prosperidade? Não é, queridos. Eu sou de um grupo que pensa que, né, se nós tivermos família, se nós tivermos, né, paz na nossa alma, nas nossas emoções, paz de espírito, se nós estivermos prosperando, nem que seja, né, com uma proporção bem abaixo do que todo mundo espera, nós já podemos nos considerar pessoas felizes e prósperas. Amém? Então não viva frustrado, tentando se comparar, mas fulano comprou carro, fulano comprou casa, fulano, né, veste roupa de marca, fulano isso, fulano aquilo. Se concentre no plano de Deus para a tua vida em relação às finanças. Amém? Então prosperar é avançar.
E eu particularmente, né, quero viver a minha vida baseado nesse conceito, que Deus quer que eu prospere. Eu não tenho dúvidas disso. E talvez Deus queira que algumas pessoas enriqueçam. Sabe por quê, queridos? Veja o que diz lá em Mateus 25, 14 ao 30. Eu não vou ler o texto inteiro, mas se quiser anotar aí para você ler em casa, você pode ler. Deus, ele não dá uma mesma medida de recursos para todos. Mateus 25, 14 diz assim: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Alguns vão ter o privilégio de receber 5 talentos, uma medida maior, né, de confiança, porque Deus entendeu que essa pessoa consegue administrar esse número maior que vai ser confiado a ele. Outras pessoas vão receber, né, 2 talentos e outras pessoas vão receber uma medida diferente, né, de riqueza, no contexto, né, de finanças. E agora, queridos, será que nós só poderíamos ser felizes se nós recebêssemos os 5 talentos, essa medida? Ou será que nós podemos ser felizes e prósperos mesmo recebendo 1 talento? Nós precisamos tomar essa decisão de entender de que Deus, ele vai colocar medidas diferentes, né, em relação às finanças sobre cada pessoa. Mas uma coisa é certa: quem recebeu 5, quem recebeu 10, quem recebeu 2, quem recebeu 1, quem recebeu 0,5, todas essas pessoas vão um dia prestar conta para ele sobre o que receberam. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que tudo que Deus depositou na vida de vocês não é só dons e talentos, porque às vezes a gente fala muito sobre isso. Você recebeu um dom, o que você está fazendo com o teu dom? Você vai prestar conta para Deus do dom que você recebeu. Não é só dom, queridos, são recursos também. Recursos também. Tudo que você administrou, tudo. Vidas. Eu sou pastor, Deus me confiou vidas, vou ter que prestar conta dessas vidas para Deus. Eu sou pai, Deus me confiou 2 filhas, vou ter que prestar contas para Deus de como eu eduquei essas filhas. Deus me confiou riquezas. No final das contas, 10, 5, 2, 1, meio talento em relação às finanças vão precisar, né, de prestação de contas. Então, por isso que a gente precisa ser muito prudente em relação a isso. Amém? Então, acredite, né, que Deus vai colocar, né, uma quantidade de bens, de possibilidades na tua mão, conforme você está apto para administrar. Então, quem quer realmente viver um nível de prosperidade maior precisa se preparar, precisa realmente cuidar do seu caráter, porque um dos critérios principais de Deus, para Deus depositar algo nas nossas mãos, é caráter, né? Então, por exemplo, se eu não estiver pronto para administrar, eu receber uma grande medida, talvez essa grande medida me faça com que eu me perca. E eu tenho certeza absoluta, queridos, que Deus ele prefere você nos céus do que você rico indo para o inferno. Ele prefere você pobre, eu pobre, indo para o céu do que nós ricos indo para o inferno. Então entenda isso, né? Se você quer realmente viver um nível de prosperidade, se prepare para isso. Se torne um bom administrador dos recursos que Deus, né, pode colocar na tua mão, e das maneiras de capacitar para que Deus possa confiar a vocês, isso é tendo um bom caráter, um caráter transformado. Amém? Eu queria que vocês entendessem 2 coisas, né? Se o nosso desejo é prosperar, nós precisamos separar, a princípio separar, depois nós vamos juntar tudo isso. Mas eu queria que vocês conseguissem discernir nessas 2 coisas: o ser e o fazer. O ser e o fazer vão levar você a ter. Se quiser anotar, é bem interessante essa dinâmica. O ser e o fazer vão levar você a ter. O que é o ser, pastor? Ser, né, essa palavrinha pequena, reúne os elementos necessários para a gente triunfar, para a gente prosperar. O que está dentro do contexto de ser? Está falando de integridade, está falando de humildade, está falando de fidelidade, está falando de temperança, está falando de ousadia, está falando de paciência, está falando de honestidade, está falando de persistência, está falando de simplicidade. E, né, isso tudo diz respeito ao nosso caráter. Amém, queridos? Isso é o ser. Agora, o que é fazer?
O fazer eu vou resumir aqui de forma bem resumida. Fazer está falando dos processos. Deus vai colocar, né, situações na tua vida, né, situações práticas na tua vida, que você ou vai administrar uma empresa, ou vai administrar o teu salário, ou vai, né, receber uma oportunidade para você fazer alguma coisa relacionada às finanças. Então, né, o fazer são os processos, né, situações práticas, trabalho, estratégia, atitudes, né? Isso é a parte prática. Nós falamos que o ser é a questão de caráter, de personalidade, né, o eu interior. O fazer é as atitudes, para que, agora que você já conseguiu dividir as duas coisas, você vai ter a oportunidade de ter, né, de conquistar. Se você só fazer muito, o teu caráter vai fazer você perder tudo que você conquistou. Se você só tiver caráter, você vai acabar se frustrando e vai acabar até mesmo se tornando um murmurador contra Deus, porque você só tem o caráter, mas você não faz nada para prosperar. Então nós precisamos juntar o ser e o fazer para ver, né, as coisas acontecerem. Amém? Vou passar aqui mais uns dados. Agora, em relação aos cristãos, de forma específica aos cristãos, esses dados foram captados, né, de uma instituição chamada Universidade da Família. Essa instituição da Universidade da Família é responsável por cuidar de casamentos, por cuidar de pais e filhos, e também tem, né, inclusive alguns livros que são voltados para a área das finanças cristãs. Esses registros, né, da Universidade da Família dizem que 37% dos crentes, daqueles que congregam, daqueles que vão à igreja, 37% dos cristãos não ajuda em nada o reino de Deus, não contribui em nada, não dá nada. Quer dizer, tudo que eles recebem, seja de Deus, né, porque às vezes a pessoa não dá nada porque ela acha que tudo que ela tem é resultado dos próprios esforços. Daí quando ela vai para a igreja, ela acha que não tem que dar nada mesmo. Mas é 37% de quem congrega, queridos, não dá nada, não contribui nada, nem com oferta, nem com dízimo, nem com nada. Esse é um dado que eu confio. A maioria dos cristãos contribuem, né, aqueles que contribuem em média com 2,5% da sua renda para a obra de Deus. Está errado também, né? Não fui eu que estabeleci, né, a quantidade, foi a palavra de Deus. Mesmo que você não congregasse em nenhuma igreja, mas tivesse acesso à palavra de Deus, vocês iam descobrir que Deus estabeleceu uma maneira de contribuir. E não é 2,5%, né? Mas eu não quero entrar nesse campo aqui, para você não dizer que o pastor está impondo que todo mundo contribua com 10%. É só passando dados mesmo. A maioria dos cristãos que contribuem em média com 2,5% da sua renda para a obra de Deus. A geração mais nova, e isso é algo contínuo, né? Se essa pesquisa está falando de nós, como a geração mais nova, já é um problema, né? E provavelmente vai piorar na medida que chegue outras gerações de cristãos. A geração mais nova é bem menos generosa do que a anterior. Os cristãos, né, talvez lá de 1950, 1970, eram mais generosos do que os cristãos que nasceram lá em 1990, em 2000, em 2010. Isso tende a piorar. Cada geração que vem vai seguindo, né, o exemplo e vai diminuindo, né? O meu pai e minha mãe já fazem, né, pouco, eu vou fazer menos ainda. Essa é a probabilidade, né, de que as coisas vão piorando cada vez mais. A contribuição de uma família antiga é igual a 3 famílias jovens. Quer dizer que nós, né, vamos vendo essa proporção, né, de 30%. 30% a contribuição vai diminuindo 30% a cada geração. Amém? E esses dados, na verdade, que eu passei aqui para vocês são do ser, porque dizem respeito ao caráter, né?
Então você vê que as pessoas têm problema no ser, no caráter. A maioria dos problemas financeiros não estão nas possibilidades, não estão na quantidade que a pessoa ganha, mas estão no caráter, né, que vai influenciar nessa administração. Amém? Olha o que eu quero contar para vocês aqui, ó, em relação às Escrituras. Só no Novo Testamento tem mais de 215 versículos relacionados à fé. Amém? É uma boa proporção, né? Já que a Bíblia é um livro sagrado. Então, só no Novo Testamento tem 215 versículos que falam de forma específica de fé. 218 versículos do Novo Testamento falam sobre salvação. Também é importante, né? Mas olha agora, 2.084 versículos envolve algum tipo de situação financeira. Qual que é a proporção? Praticamente 10 vezes mais. Nossa, pastor, isso é assustador. É isso mesmo, queridos. A gente não vê isso, porque a gente não vai lá estudar, né, o assunto. E é claro, você não vai encontrar muitos versículos falando de forma explícita, específica sobre finanças. Mas você vai ver nas parábolas, por exemplo. Nas parábolas, das 38 parábolas que Jesus contou, 16 delas falam de algum tipo de administração. É mais da metade. Amém? Além disso, dos 107 versículos do Sermão do Monte, que inclusive o ano passado, se não me engano, eu preguei aqui sobre o Sermão do Monte, que eu acredito assim que é um resumo do Novo Testamento inteiro que Jesus passou ali no Sermão do Monte. Dos 107 versículos do Sermão do Monte, 28 estão relacionados com algum tipo de situação financeira. Deus fala muito sobre finanças, a gente que não vê. Amém? Deus falou mais sobre isso do que qualquer outro assunto na Bíblia. E tem 3 razões básicas para que ele tenha falado tanto sobre situações financeiras. Por exemplo, vocês falam, lembre só dessa situação aqui, né? A história dos filhos pródigos. Quantas vezes vocês pararam para pensar, né? Será que Deus fala de situações financeiras ou não? Fala, bastante. Só nessa história, ele fala muito sobre situação financeira. Fala da má administração do filho quando saiu de casa, da herança, de como ele gastou dissolutamente, né, da necessidade que ele teve quando gastou tudo. Fala do filho mais velho que ficou em casa e também, né, queria exigir uma herança. Percebam, queridos, que Deus usa muito, né, fala muito sobre esse assunto na palavra dele. E por que Deus fala tanto, pastor, sobre finanças? 3 razões, se vocês quiserem anotar aí. A primeira razão, porque Deus fala tanto sobre finanças, é que a forma como nós lidamos com o dinheiro, ele vai impactar a nossa comunhão com Deus. A forma como eu lido com o dinheiro, com as minhas finanças, vai interferir na minha comunhão com Deus. Vai me aproximar de Deus ou vai me afastar de Deus. A forma como nós lidamos com as finanças vai interferir no nosso relacionamento com Deus, na nossa comunhão com Deus. Lucas 16:11 diz assim: assim, se não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? O que a palavra está fazendo aqui? Ligando uma coisa a outra. As pessoas que não lidam bem com as riquezas ímpias, com as riquezas desse mundo, também vão ter problema com as riquezas espirituais, com as riquezas eternas. Então, essa é a primeira razão por que Deus fala tanto. Se você aprender a lidar com as riquezas desse mundo, é uma grande probabilidade de você aprender, né, lidar bem com as riquezas eternas, com os recursos dos céus também. A segunda razão, as posses, as questões financeiras, o dinheiro, de forma, né, bem clara aqui, competem com Deus pelo domínio das nossas vidas. Isso é verdade, queridos, a ponto de o dinheiro receber um nome, e um nome espiritual. Você pode conferir lá no texto de
Mateus 6,24, você vai ler lá o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Ele está colocando Deus como Senhor da vida das pessoas, e do lado de Deus está dando um nome para o dinheiro, e um nome espiritual, e esse nome é Mamon. Diz ali: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em algumas versões da Bíblia você vai ver lá: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então essa é a segunda razão por que Deus fala tanto sobre dinheiro. Porque o dinheiro disputa a nossa atenção, disputa o nosso tempo, disputa o nosso coração com Deus. Então é de se falar mesmo, e nós precisamos aprender muito sobre esse assunto. Talvez como igreja, né, estamos falhando em falar tão pouco sobre isso, porque com certeza muitas pessoas já deixaram de servir a Deus porque foram corrompidas nesse sentido, né? Passaram a buscar mais resultados financeiros do que o próprio Deus, né? Então essa é a segunda razão. O dinheiro e tudo o que vem atrás dele é o principal rival de Cristo em nossas vidas. E a terceira razão, por que Deus fala tanto sobre finanças? A terceira razão é: muito da nossa vida gira em torno do dinheiro, como eu já disse no princípio da nossa reunião. Deus sabia que uma grande parte das nossas vidas estaria centrada no uso do dinheiro. Como eu disse, pelo menos 8 horas por dia, a maioria das pessoas passa trabalhando para ganhar o dinheiro, e as outras 16 horas ainda são muito usadas ali para gerenciar esse dinheiro, para gastar ou investir esse dinheiro, né? Então é só você parar e pensar, né, no quanto tempo você gasta durante uma semana normal, né, ganhando, gastando, administrando, planejando, né, ou economizando o teu dinheiro, e quanto você gasta orando, lendo a palavra, indo para a igreja, né? Eu sempre digo assim que as pessoas, né, a gente marca um compromisso que nem esse de hoje. As pessoas falam: de noite eu tenho um compromisso, mas o compromisso da noite demora 1h30 mais ou menos na igreja, mas a gente já contabiliza como uma noite, né? E esquece que a gente passa 8 horas todo dia, pelo menos 8 horas todo dia. Tem gente que trabalha 12, 14 horas por dia. Tudo isso em função de um resultado financeiro, né? Então Deus está certíssimo em se preocupar, né, em educar os seus filhos, né, em relação ao assunto finanças. Eu queria que vocês anotassem isso. 2 papéis que Deus precisa exercer na nossa vida, e que Ele precisa exercer isso de forma especial sobre o tema finanças. E o primeiro papel é Senhor. Senhor, Ele precisa ser Senhor não apenas do nosso coração, da nossa alma, Ele precisa ser Senhor das nossas finanças também. O que é Senhor? É uma autoridade. Deus é autoridade sobre as tuas finanças? Ou quando você quer fazer uma coisa, você não consulta o Senhor? Hoje eu decidi gastar todo o meu salário em bobagem. E Deus não tem nada a ver com isso. Se a gente administra nossas finanças dessa maneira, faz o que quiser, na maneira que quiser, né, sem se preocupar, né, com a boa administração, Deus não é o Senhor das nossas finanças. Essa é o primeiro papel que Deus deveria exercer sobre as nossas finanças, o de Senhor. E o segundo papel, o de mestre. Deus tem a resposta para todos os assuntos. Deus tem ensino sobre todos os assuntos. E, né, não é de se admirar que Ele também possa exercer o papel de mestre sobre as nossas finanças. Mas isso também depende de nós, queridos. Você pode buscar ensinamento sobre finanças em qualquer outro lugar, menos em Deus, né? Mas se assim for, Ele não vai exercer o papel de mestre sobre as tuas finanças. Deuteronômios 10, versículo 14, diz assim: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há, né? Deuteronômios 10, 14 simplesmente está falando que Deus é dono de tudo. Então, para quem compreende que Deus é dono de tudo, queridos, não só da terra, mas de tudo que tem dentro da terra, não é difícil de estabelecer Ele como Senhor e mestre sobre as nossas finanças também. Amém? Como que nós deveríamos nos comportar diante das finanças? A Bíblia usa um termo
né, que é pouco conhecido nos nossos dias, mas é mordomo. Mordomo é um administrador, né? Nos filmes de antigamente tinha muito essa função lá no filme. Tinha um casal rico e tinha um mordomo da casa que administrava as finanças, que cuidavam dos gastos, né? E Deus ele usa esse termo na palavra dele para falar sobre finanças, que nós deveríamos ser como bons mordomos do reino dos céus. Vamos ler lá Lucas 12, 42. Lucas 12, 42 ao 44 diz assim: Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? Eu vou ler aqui, né, de uma forma mais contemporânea. Quem é, pois, o administrador fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Veja o que diz aqui, queridos. Quem é, né? Vamos tentar responder. Quem é, lá na tua casa, quem que é o administrador fiel e prudente? Que o Senhor vai confiar os seus, né, responsabilidades, os seus conservos para dar-lhes o sustento no seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Há uma condição para Deus confiar coisas a nós: sermos bons administradores. Então, o que nós podemos entender daqui? Que muitas pessoas têm recebido cada vez menos. Por quê? Porque não têm sido fiéis na administração do que já tem em mãos. Vamos falar de nós aqui, como homens, como mulheres. Se você tivesse uma empresa, você contratasse um administrador, é uma empresa que gira R$500 por mês. Quinhentão. Nossa, quinhentão não dá para nada, né? Mas você colocou lá alguém para administrar, e é tão pouca coisa, né? Mas se você vê cada vez esse quinhentão diminuindo, você vai colocar 10 mil na mão dela? 100 mil na mão dela? Aqui está o critério. Na medida em que nós somos fiéis com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, essa proporção tende a aumentar, né? Ele diz aqui: verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Para quem? Para aquele que foi um administrador fiel. Então, um bom mordomo, um bom administrador no reino de Deus é aquele que é zeloso, né, com aquilo que não lhe pertence, mas foi deixado para ele cuidar. Amém? Mateus 25, 23 diz assim: disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Nós estamos quase encerrando já essa primeira parte. É bastante conteúdo, queridos, mas eu acredito que pode fazer diferença na tua vida. Eu vou procurar ser o mais rápido possível para vocês não se cansarem. Eu sei que numa quinta-feira dá sono, o pastor fala, né, parece que está fazendo ninar o povo, né? Mas eu não sei falar diferente, né? Amanhã é feriado, aí ó, bem lembrado, né? Olha só, queridos, características de um bom administrador. Primeira, mais importante de todas, fiel, né? Outra característica importante do bom administrador: ele foge das dívidas. Imagine você colocando, né, mais uma vez o exemplo da empresa. Você tem a empresa, coloca um administrador, no primeiro mês ele vai lá no banco e faz uma dívida que você nem que venda a tua empresa você não consegue pagar. E tem gente que fala assim: que Deus te pague. Coloca Deus na fria ainda, né, dizendo: olha, eu fiz uma dívida mesmo, e Deus vai me ajudar a pagar. Só que você não foi lá perguntar para ele se dava para fazer. Você só fez e diz: Deus vai me ajudar a pagar. Tá certo isso? Primeira, né, das características aqui do administrador fiel: ele foge das dívidas. Queridos, mais uma vez quero que você compreenda a diferença entre dívida e conta, né? Até o banco que está interessado em levar tudo que você tem, ele estabelece uma regra lá, que você não deve gastar, né, fazer contas maiores do que 30% da tua renda. Até o banco sabe que, né, isso é o certo, mas nós vamos lá e falsificamos o olerite para dizer que ganhamos mais, para poder comprar, para poder gastar. Até o banco que quer levar tudo que você tem sabe e estabelece uma regra, mas ele, claro, vai ajudar você a furar essa regra.
Isso está dizendo o quê? Que nós não estamos sendo bons administradores, porque estamos fazendo dívidas, não contas, que vão no final das contas, né, se tornar em um grande problema. Veja o que diz Mateus 18, 25. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Será que Deus está falando só num contexto natural? Vamos tentar espiritualizar uma situação. A pessoa, né, viveu 50 anos, e nesses 50 anos que ela viveu, ela fez dívida com todo mundo, né? Você já deve ter ouvido de alguém que vai para uma cidade, suja o nome naquela cidade, vai para outra cidade, suja o nome naquela outra cidade, e assim ele vai, né, passando. E um dia, assim como qualquer outra, essa pessoa vai morrer. Lá no comecinho da nossa reunião nós falamos sobre isso. Nós vamos prestar conta de tudo. Será que quando a palavra está dizendo aqui que o seu Senhor ordenou que ele fosse vendido, ele, a mulher e os filhos e todo quanto possuía, para que a dívida fosse quitada, será que quando nós temos esse hábito de fazer contas, sabendo que nós não vamos pagar e nem tendo a intenção de pagar, quando nós realmente estivermos lá na presença do Senhor, será que tipo de juízo nos espera? Será que nós não vendemos a nossa salvação em troca de uma boa vida, enquanto estávamos aqui na terra? Tenho certeza disso, queridos. Muitas pessoas vão ser surpreendidas no dia do juízo, porque elas venderam a própria vida delas, venderam a alma delas, em nome de ser bem-sucedido financeiramente. Está aqui. E o pior, se eu faço conta, né, e eu só pago, mas aqui está dizendo que mulheres e filhos pagaram por isso também, foram vendidos para quitar aquela dívida. Então eu acredito muito nisso, que a maneira como nós lidamos com as nossas finanças tem consequências espirituais, não apenas naturais. Amém? Então fuja das dívidas, não faça conta maior que você pode pagar, porque um dia nós vamos ter que prestar contas, né, para Deus. Segunda característica aqui do mordomo fiel, do administrador fiel: busca sempre conselhos. Provérbios 15, 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Claro que você não vai buscar conselho com aquela pessoa que está endividada, amém? Que já fez tudo errado na vida dela e que vai dizer, faça também. Você vai ir aonde você sabe que tem bons exemplos. Amém, queridos? Busque sempre conselhos quando você for fazer alguma coisa, né, que tem algum tipo de risco financeiro. Outra importante característica do mordomo fiel, do administrador fiel, é sempre honesto em tudo. Salmo 112, 5. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. Feliz é o homem, feliz é a mulher, né, que trata tudo com honestidade, que conduz com honestidade os seus negócios. Queridos, antes de eu me converter, o meu pai já me ensinou muito sobre isso. Nunca pegue o que não é teu, nunca faça nada com o que não é teu. Se um dia você emprestar uma coisa, cuide de forma mais zelosa do que as tuas próprias coisas, não a ferramenta. Lá no interior era costume, eu que ia buscar a ferramenta que meu pai emprestava. Ele falava, filho, cuide para não estragar, cuide mais do que se fosse tua. E eu levo isso para a minha vida, e agora nós temos a oportunidade de descobrir que a palavra de Deus é que traz esse conselho. Seja honesto em tudo, queridos. Se você emprestou, devolva. Se você, né, se comprometeu, honre. Se você fez, né, um acordo, cumpra esse acordo. Não deixe nada para trás, porque isso algum dia vai ser cobrado de você. Né? Feliz, começa o texto dizendo, feliz é o homem, né, que conduz com honestidade os seus negócios. Outra característica do administrador fiel: contribui com generosidade. Provérbios 22, 9. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Né? Generosidade tem tudo a ver com bênção de Deus. Amém, queridos? 1
Primeiro, porque ninguém é mais generoso do que Deus. Ninguém é mais generoso do que Deus. Ninguém supera Deus em dar, Ele já deu tudo por nós. Então, quando nós em alguma situação nos mostramos generosos, nós apenas estamos nos identificando com Deus, que deu inclusive o seu Filho por nós, né? Então, o bom administrador é generoso, ele contribui, ele, né, abençoa. Outra característica, gasta com sabedoria. Essa é uma das coisas mais importantes para quem quer prosperar. Gastar com sabedoria. Veja o que diz em Isaías 55:2. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Tem uma frase que eu não vou lembrar agora. Eu vou até procurar aqui, ver se eu acho para mim compartilhar com você. Mas que resume bem, né, a maneira como as pessoas dos nossos dias gastam os seus recursos, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Enquanto isso, vou terminar de ler aqui, né, o outro versículo aqui que fala sobre gastar com sabedoria. Provérbios 21:20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato, né, vale englobar aqui o homem, a mulher, a criança, o adolescente, o idoso, insensato desperdiça os seus recursos. Queridos, conselho para fracassar? Desperdice as coisas que você vai conseguir fazer isso rapidinho. A frase é assim, ó, muitas pessoas gastam o dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas de que elas nem mesmo gostam. Resume os nossos dias. Gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar outras pessoas que elas nem mesmo gostam. Esse é o resumo, né, do fracasso na administração financeira. Já estou terminando, queridos. O bom administrador trabalha com dedicação. Provérbios 13:11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta com a força do trabalho terá aumento. Amém? Trabalhe com dedicação. Não espere, né, que a prosperidade vai vir de outra maneira. Se coloque como responsável por essa prosperidade, trabalhe com dedicação que, né, vai ser bênção na tua vida. Poupa regularmente. Tem um livro, inclusive, sobre poupar, né? Eu li esse livro logo que me converti, ele se chama Cadê a Vaca Gorda? O título não é nada sugestivo, né? Mas ele está baseado na passagem, né, onde José do Egito estava, né, lá, e o faraó teve um sonho das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas. E ali Deus ensina um princípio poderoso de economia. Se você quiser aprender esse princípio, vá lá no livro de Gênesis e leia, que você vai entender por que eu estou dando esse exemplo. Lá, o que Deus revelou é que haveriam 7 anos de muita prosperidade. E a maioria das pessoas, no momento da prosperidade, elas só pensam em gastar, em aproveitar, em fazer festa. Mas Deus também revelou que depois dos 7 anos de muita prosperidade, haveriam 7 anos de muita escassez. E Deus deu sabedoria para José administrar. E José construiu celeiros e armazenou tudo o que sobrava desses 7 anos de prosperidade, para que nos 7 anos de escassez eles pudessem passar bem. E eles não apenas sobreviveram àquela fome, como também adquiriram muitas outras riquezas, porque só eles tinham economizado, o resto do mundo tinha, né, administrado de forma falha. Então, o bom administrador poupa regularmente, nem que seja R$10 por mês, queridos. Nem que seja R$10 por mês. Nesse livro, o autor ele aconselha você a fazer o possível para economizar pelo menos 25% da tua renda. Não, quando eu ficar doente, quando eu morrer. Ele aconselha você a administrar 25% da tua renda, para que quando surgir uma oportunidade, não é verdade que parece que os bons negócios surgem só quando a gente não tem dinheiro? Quem aprende os princípios da vaca gorda sempre tem como aproveitar as boas oportunidades de negócio, porque ele economizou, né? Então é muito importante a questão de poupar. E para a gente finalizar aqui, o bom administrador, o fiel administrador, escolhe os amigos com cuidado. Vocês conhecem alguma história de alguém que recebeu uma herança?
como o filho pródigo, e em questão de tempo gastou tudo, e muitos vão inclusive para a sarjeta, porque na hora da prosperidade você tem amigo de todo lado, mas a hora que o negócio está feio, queridos, não tem amigo, né? Veja o que diz aqui, no texto que a gente vai ler e finalizar essa parte. Provérbios 18, 24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. O irmão de verdade, o amigo de verdade, ele não vai ajudar você a desperdiçar as tuas posses, as tuas finanças. Vai ajudar você a prosperar. Amém?